Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou fundador do Recuperador CRM e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre cobrança pré-processual, recursos para advogados, tá? Que estão presentes no Recuperador CRM. Então a gente vai falar um pouco sobre ajuizamentos, bem como sobre alguns cadastros auxiliares de ajuizamentos também, tá? Então para a gente começar, gostaria de convidar a todos para acessar a documentação oficial do Recuperador, que fica em docs.recuperador.com.br. Essa documentação, ela possui vários capítulos, e um deles é a cobrança pré-processual, que a gente vai discutir aqui no vídeo, bem como também os ajuizamentos e outros subcadastros do ajuizamento, que a gente vai falar aqui também. Então, o primeiro passo é ativar o módulo pré-processual. Então, para isso, a gente tem que ir lá em User Perfil, tá? Com o login do administrador. Então, vem aqui em User Perfil, acessa a aba Personalização e procura pelo campo de pré-processual. Então, dá um Ctrl F no teclado, digita pré, por exemplo, processual, ele já localiza aqui. Olha só, habilita módulo pré-processual, marca ele como sim, vai lá embaixo e clica em salvar para confirmar. Feito isso, o módulo então já está ativo na sua operação. Tá? Logo na sequência, a gente precisa cadastrar o advogado ou os advogados. E aqui já vale a pena a gente fazer um parênteses. Então, essa primeira demonstração, a gente vai simular que como se fosse, por exemplo, uma empresa de cobrança terceirizada, por exemplo, uma assessoria de cobrança, e encaminhando dívidas para um advogado parceiro, para um escritório de advocacia parceiro, para que eles façam essa cobrança. Isso também valeria a pena, por exemplo, no caso de um departamento de cobrança, de uma empresa tradicional, que não é uma assessoria de cobrança e que tem ali um time jurídico. Então você também poderia selecionar ali uma dívida ou um conjunto de dívidas e encaminhar para o seu setor jurídico. Então é isso que a gente vai fazer nessa primeira parte do vídeo, tá? Então vamos cadastrar um advogado. Então partindo do suposto que você já ativou o módulo pré-processual, vai aparecer para você o menu Advogados aqui no canto esquerdo da tela, no menu Cadastros. Se não apareceu para você ainda, sai do sistema, entra de novo, que aí o sistema vai recarregar, vai ver que você ativou o módulo pré-processual e vai exibir aqui os advogados. Então vou entrar nele só para vocês verem, né, a cara da tela, bem simples, clica no adicionar, cadastra o seu advogado, salva e logo na sequência você vai definir o login e senha dele, tá? Para acesso ao sistema com esse cadastro. E aí você então vai poder usar esse login e senha de advogado que você acabou de criar para acessar o sistema e fazer a gestão ali do acordo pré-processual, fazer o lançamento de ajuizamentos e assim por diante, tá? Então, esse é o cadastro de advogados. Na sequência, o item 3 é para você literalmente encaminhar a dívida de um determinado devedor para o advogado, para que ele faça então essa cobrança pré-processual. Então, para isso, eu vou acessar a tela de dívidas de um devedor qualquer. Então, cadastros, devedores, faço a busca pelo meu devedor, clico no ícone dívidas. E aí eu vou pegar uma dívida qualquer, por exemplo, essa aqui de R$ 500. Clica no alterar e no campo tipo de cobrança, muda para pré-processual. Olha só, o meu já está até aqui definido como pré-processual. E no campo advogado, seleciona qual que é o advogado que você quer enviar essa dívida para pré-processual. Feito isso, clica em salvar para confirmar. Pronto. Então essa dívida agora já está com esse advogado de teste. De forma que, a hora que ele acessar o sistema e procurar por esse devedor, já vai aparecer essa dívida que você encaminhou para ele, bem como outras dívidas que ainda não foram associadas a ele. Então, o advogado vai ter agora acesso à ficha inteira desse devedor. Existe uma forma de você também enviar, por exemplo, um lote inteiro
de dívidas para cobrança pré-processual. Então, para isso, você usa o conceito de listas. Aqui no canal, a gente já teve alguns vídeos sobre listas, tá? Inclusive, lá na demonstração do sistema tem um vídeo sobre cadastro de consultores, grupos de consultores e listas, que fala mais detalhes sobre o cadastro de uma lista. Então, vem aqui em cadastros, consultores, listas, e aí você literalmente cria a sua lista fazendo a filtragem, né, que você quer. Lembrando que numa lista você pode fazer filtros por faixa de atraso, faixa de valor, tipo de negócio, um credor específico, e assim por diante. Notem a quantidade, olha só, de filtros que tem para vocês usarem, tá? E aí, olha só, eu vou pegar agora uma lista já criada, só para mostrar para vocês o visualizar da lista. Então, essa aqui é uma lista, olha só, que inclusive até tem o nome aqui de ajuizamentos, fazendo um filtro de dívidas de R$ 5.000 em diante. Também tem aqui filtro por data de cadastro, olha só. Tem aqui algumas coisas definidas não. Mas o mais importante para mostrar para vocês é esse botão, olha, enviar para cobrança pré-processual. Então clica nele, seleciona o advogado e confirma. Todos os devedores que se encaixarem nas condições dessa lista serão enviados para cobrança pré-processual. E, né, para quem ainda não está muito familiarizado com lista, depois que você criar a lista, você pode clicar nesse botão, exibir total de clientes da lista, para você saber quantos devedores, né, estão nessas condições que você fez, e para você ver o nome deles e o CPF, você clica aqui, ó, em relatório de clientes não acionados. Então você pode ver a visualização dessa lista antes de efetivamente mandar isso para cobrança pré-processual. Vamos voltar aqui na documentação, área do advogado, tá? Então agora eu vou mudar aqui, vou vir no meu Edge, né, que é o meu outro navegador, onde eu já estou logado como advogado de teste. Então notem que a área do advogado ela é bem diferente. Então ela tem esse menu aqui, né, que não tem aquele dashboard tradicional do administrador, e tem alguns botões azuis, que eu queria destacar o primeiro deles, pesquisar cliente. Então, quando eu clicar no pesquisar cliente, eu vou poder buscar um devedor ali pelo CPF, pelo nome dele, etc., para entrar na ficha dele. Então, quando eu clicar aqui, eu vou digitar aqui o meu devedor e vou clicar em pesquisar. Notem que ele apareceu, tá? Esse devedor que eu pesquisei pelo CPF de testes, ele foi exibido. Por quê? Porque ele tem pelo menos uma dívida associado ao meu advogado. Se ele não tivesse nenhuma dívida vinculada ao meu advogado, o cadastro dele não estaria disponível para acesso. Consequentemente, ele nem apareceria aqui na listagem. Então, vou clicar na tela Neg para acessar a tela de negociação desse devedor. E aí notem, olha só, que ele já apareceu aqui para mim como sendo um devedor que tem 2 títulos em aberto. Tá? Aqui na lista de dívidas apareceu aquela dívida de R$ 500 que eu mandei e aquela outra que estava aqui que eu não tinha mandado, mas o fato de eu ter mandado uma já incluiu a outra também. E aí com isso, esse advogado pode fazer um acordo e, na hora que ele clicar aqui no adicionar acordo, ele vai poder então fazer o acordo de forma muito semelhante ao que vocês já sabem fazer como advogado ou como administrador. Mas com uma diferença. Ele permite a inclusão de honorários, tá, de advogados. Então, ele permite, né, tanto os honorários de assessoria quanto os honorários específicos de advogado, para que seja uma comissão vinculada a esse advogado. Tá? E o honorário de assessoria é uma comissão vinculada ao escritório, né, digamos assim, à empresa de cobrança terceirizada. Inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo também falando sobre comissões, tá? Para cobrança terceirizada, então vale a pena revisar esses conceitos de o que é honorários, o que é uma taxa administrativa pré-processual e também os honorários advocatícios. Então aqui nesse vídeo a gente vai focar nos honorários. Então eu vou zerar os honorários de assessoria
e vou mostrar para vocês o conceito de honorários de advogado. Então, aqui embaixo, existe um percentual que você aplica para que ele literalmente aumente o valor dessas dívidas, né, do valor original dessas dívidas, mais juros, multa, correção monetária, para que ele fique, então, digamos, 20% mais caro. E aí, esses 20% a mais, né, que corresponde aqui nesse exemplo a R$ 305,12, vão ser retidos como comissão para esse advogado, para esse escritório parceiro aqui da minha empresa, ou né, do meu setor jurídico da minha empresa. Então, isso aqui é o conceito de honorários. E aí ele vai ser repassado igualmente em cada uma das parcelas desse acordo. Então, esses 350 aqui incidem, né? Porque esse acordo está sendo em uma única parcela. Então, desses 1.907, 305 vai ser comissão e o restante do valor vai ser ali o valor líquido, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu sair desse acordo sem salvar. E agora a gente vai falar um pouco sobre reuniões de conciliação. Então, esse módulo pré-processual, ele também permite com que você marque uma reunião de conciliação com um determinado devedor, a fim de você, por exemplo, levar ele para uma conciliação no Sejusc, né, ou em algum outro órgão. Mas o mais importante é documentar isso no sistema, registrar quando foi marcado, qual que foi a data da reunião, disparar um lembrete e, eventualmente, anexar dados, documentos sobre aquela reunião. Às vezes uma ata, uma sentença e assim por diante. Então, o objetivo é bem simples. Você clica aqui no botão Marcar Reunião de Conciliação, define a data da reunião, o horário, o tipo, se ela vai ser presencial ou remota, e se for remota, o link da sala de conferência e salva. Uma vez que você salvar isso, você depois vai poder fazer a edição, né, dessa reunião para anexar a ata, ou clicar no botão para disparar o lembrete, a notificação, o convite para a reunião, e entre outras coisas, tá? E lá na tela inicial, ó, se eu clicar aqui no logotipo do recuperador, eu volto na tela inicial. E na tela inicial tem o botão Reuniões de Conciliação, para você ver o relatório, né, com todas as reuniões já feitas ou previstas para serem feitas, e você tem o ícone VIS para acessar detalhes dessa reunião e ver, por exemplo, o lembrete, enviar o convite, etc., e o alterar para anexar os documentos e preencher algumas informações a mais. Tem alguns filtros aqui também na tela. E aqui no canto superior direito da tela tem esse ícone em formato de mãozinhas aqui, olha só, para você ver as próximas reuniões de conciliação. Então também é uma visão rápida de reuniões, inclusive ele fica com um detalhe, um destaque vermelho, em caso de reunião pendente. Então isso aqui também pode ser bastante útil, caso vocês optem por utilizar esse módulo. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora para a gente falar sobre ajuizamentos. Então a gente fechou essa parte aqui da cobrança pré-processual, agora eu queria falar um pouco de ajuizamentos. Então o primeiro passo é literalmente ativar o módulo de ajuizamentos. Então a gente vai lá, né, agora com o login do administrador, ó, eu estou no meu acesso de advogado, então eu volto aqui para o meu acesso de administrador, vou lá em User, Perfil, Personalização e localizo os ajuizamentos. Ó. Então ajuizamento. Habilita ajuizamento, muda para sim, vai lá embaixo e salva, para você então ativar esse módulo na sua conta. Feito isso, ele vai passar a exibir aquele botão azul, ajuizamentos, na tela de negociação de um determinado devedor. Então vamos voltar lá no modo do advogado, né? Vou acessar aqui a tela de um devedor qualquer, olha só, pesquisar cliente, pesquisar por esse CPF, negociação, olha o botão ajuizamentos. Então, o simples fato de eu clicar aqui no botão ajuizamentos vai me mostrar eventuais ajuizamentos que foram cadastrados por mim para esse devedor, tá? Então, esse ajuizamento aqui, ele foi lançado lá com o login do administrador. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui, que acho que foi de uma outra apresentação que a gente fez. Olha só.
Então, realmente, ele está aqui, ajuizamentos, deixa eu deletar ele aqui. Ó, deletei ele do login do administrador e agora eu vou entrar lá no devedor. Então, antes disso, eu só queria mostrar um pouco a cara da tela sem ajuizamento, tá? Então, percebam que quando eu acessar a tela do devedor que não tem ajuizamento, aquele destaque vermelho aqui, ele não aparece. O destaque em vermelho, ele só aparece quando já existe um ajuizamento cadastrado. E aí, então, ele serve como um aviso, né, para aquele operador ali, para aquele consultor, para aquele gestor ou por outro advogado, saber que já existe um ajuizamento para aquele devedor e, digamos assim, ter uma atenção redobrada durante aquele contato, né, aquela negociação. Então, para lançar manualmente um ajuizamento, eu posso clicar aqui em ajuizamentos, adicionar. E aí eu defino a data do ajuizamento, o valor da causa, nesse caso aqui, por exemplo, imagina que é R$10.000. E observações, imagina que foi uma demonstração. Então, dessa forma, eu rapidamente lanço o ajuizamento, que inclusive eu posso clicar aqui no alterar para preencher dados a mais desse ajuizamento. Informar, por exemplo, o número do processo, juízo, link de acompanhamento, tipo de ação e assim por diante. Então, digamos que eu queira colocar aqui o número do processo. 1, 2, 3 aqui só para ficar didático. E aqui embaixo, olha só, tem alguns outros botões que a gente vai falar mais para frente. Agora eu quero voltar no cadastro daquele devedor. Então, eu vou acessar o mesmo 999 aqui, acessar a tela de negociação dele e olha o destaque. Agora, ele me avisa que esse devedor, que esse cliente, ele possui ajuizamento e me dá aqui alguns detalhes desse ajuizamento, de forma que, então, toda vez que eu posicionar na ficha desse devedor, eu já tenho a ciência, né, que ele está ajuizado, tá? Bom, voltando aqui então na tela de ajuizamentos, eu só queria destacar que existem cadastros auxiliares do ajuizamento. Então eu posso clicar aqui no VIS de um ajuizamento qualquer e aqui na parte inferior da tela tem esses botões, como por exemplo, enviar notificação para mandar um e-mail avisando, né, que aquele devedor agora foi ajuizado, né, que o processo dele é tal, tal, tal. Inclusive dá para configurar os modelos, né, de mensagem de notificação, tá? Outra questão é os bloqueios. Então eu posso usar esse cadastro de bloqueio para adicionar um bloqueio para esse devedor e colocar um motivo. Por exemplo, busca e apreensão. Então, caso esse devedor esteja numa situação de busca e apreensão, eu lanço um bloqueio para impedir toda e qualquer negociação com esse devedor enquanto ele estiver nessa situação de busca e apreensão, para evitar, às vezes, uma ação reversa. Então, lança esse bloqueio, e aí, quando o bloqueio estiver ativo, ninguém vai conseguir registrar follow-up, ninguém vai conseguir fazer acordos, ou seja, não vai conseguir negociar com esse devedor. Depois, né, que passar essa busca e apreensão, você pode liberar esse bloqueio para que você consiga, né, fazer novas ações de cobrança para esse devedor. O botão tarefas serve literalmente para você gerenciar tarefas ali dos advogados que estejam, né, vinculados a esse ajuizamento. Então, você pode colocar uma tarefa de, por exemplo, coletar evidências, uma tarefa de tirar cópia de determinadas coisas, fazer contato com o devedor e assim por diante. Então, toda tarefa fica associada a um advogado e você tem a possibilidade de consultar, olha só, as tarefas de ajuizamentos pendentes por advogado e lá no login do administrador conferir as tarefas de todos os advogados, bem como o status de cada uma delas, se já está concluída ou se ainda está pendente. Então, é um módulo mais para organização das atividades do setor jurídico da empresa. E o botão movimentos serve literalmente para cadastrar um novo movimento ali manualmente para aquele ajuizamento. Isso aqui é especialmente útil para exibir o último movimento naquela lista de detalhes, né, de destaque em vermelho na tela de negociação, bem como também exibir
esse último movimento no relatório de ajuizamentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso aqui é bom quando você, por exemplo, tem algum aplicativo, né, de acompanhamento do processo, seja do TJ aí do seu estado, seja às vezes algum aplicativo de terceiro, como um Jus Brasil, etc., que às vezes pode mandar ali uma notificação por e-mail, um SMS, quando houver algum tipo de movimentação, e as mais relevantes você pode optar por cadastrar aqui no sistema, tá? Então é bem simplesinho, clica em movimentos, adicionar, e informa ali o código do movimento, a descrição, e você pode também colocar anexos para esse movimento. Então, fechamos essa parte aqui inicial do ajuizamento. Deixa eu voltar lá para o administrador para falar do relatório de ajuizamentos. Então, eu posso vir aqui em financeiro, negociações, ajuizamentos, e aqui, olha só, eu tenho a possibilidade de fazer um relatório. Listar, olha, ajuizamentos de um credor específico ou feitos em um período específico, tá? E aqui embaixo ele pode listar esses dados, inclusive você pode exibir o último movimento aqui como colunas extras, né, do ajuizamento que você localizou. Existe também o relatório de bloqueios, para você ver quem são os seus devedores que têm bloqueios em ajuizamentos, e para controle de tarefas dos advogados, tem um relatório de tarefas. E o último assunto que eu queria abordar nesse vídeo é o importador de ajuizamentos. Então, caso você tenha muitos ajuizamentos e tenha dificuldade de ficar lançando isso manualmente, você pode usar o importador. Fica aqui em cadastros, credores, ícone visualizar em frente ao credor em questão, vai até o final e clica no botão importar ajuizamentos. Note que é um importador padrão do sistema, então todos eles têm o seu respectivo layout, que é a planilha modelo, que é aquela planilha que vai servir de template. Você então preenche exatamente nesse mesmo modelo, salva aqui, clica, informa seu e-mail, né, para você receber o resultado da importação e clique em salvar. Com isso, o sistema vai ler essa planilha, ajuizamento por ajuizamento, e vai fazer a inclusão no sistema. Ficou com dúvida sobre o preenchimento do ajuizamento, né? Tá com dificuldade para saber o formato ou o tamanho máximo do campo, etc. Clica aqui no ícone de ajuda, no Help. E aí ele vai então fazer uma descrição, olha só, de cada coluna da planilha, se ela é obrigatória ou não, o tamanho máximo de caracteres, o formato esperado e assim por diante, tá? E algumas dessas telas de help, elas também costumam ter um videozinho, tá? No final, para você ver se faz, se fizer sentido, né? Assistir aquele vídeo e eventualmente aprofundar um pouco mais o conhecimento naquela tela. Então é isso, gente. Nesse vídeo eu quis falar um pouquinho, né, da importância do módulo pré-processual, dos recursos, o quando que isso pode ser útil para vocês ou não, né? E precisando de ajuda, é só chamar. Agradeço por vocês terem assistido e aguardo vocês num próximo vídeo. Até lá!